Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Comenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2. Glória a Jesus. Provérbios, capítulo 2. Aleluia. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Aleluia, Jesus. Vamos pedir o Senhor para falar o nosso coração. Pai Santo, nós estamos, Senhor, na Tua presença, meu Pai. Senhor, eu te peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, coloque as palavras na nossa boca. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo da verdade, Senhor, encontre, meu Pai, uma liberdade total, Senhor, para falar no nosso meio, meu Pai. Ó Senhor, para dirigir, meu Pai, cada palavra. Ó Senhor, para penetrar os corações, meu Pai. Ó Senhor, por Tua misericórdia, Senhor, fala, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Irmãos, hoje eu estava na minha casa e o pastor tinha me falado ontem à noite que eu traria o ensinamento. Aleluia, Jesus. E quando eu acordei, parecia que a minha pressão estava meio baixa. Aleluia, é tanto físico como, sabe quando você está meio, parece que não está com aquela pique, aquela motivação total. Eu comecei a ter dificuldade. Eu falei, meu Deus, não sei o que está acontecendo. Aí liguei para o pastor, ora para mim, porque eu acho que eu estou um pouco desanimada de dar um ensinamento hoje. Eu não sei se isso é físico, aleluia, se isso é seta. E aí o pastor intercedeu por mim, aleluia, Jesus. E aí foi passando o dia, eu com aquela dificuldade, e aí veio esse versículo ao meu coração, e eu comecei a meditar, aleluia, Jesus, só em outros versículos também, aleluia, e só que eu estava entendendo de outra maneira, aleluia, eu entendi que era para um outro lado, e só que aquilo não testificava muito no meu coração. E eu pensei assim, mas pode ser que como eu já estou meio assim, fisicamente, não é, meu físico está desmotivado, pode ser que eu não estou conseguindo discernir a voz do Senhor direito, mas talvez seja isso mesmo. Mas o Senhor, irmãos, Ele conhece os nossos corações, né? Aleluia, o Senhor sonda a gente, aleluia. E Ele sabe que muitas das vezes, na nossa vulnerabilidade, a gente tem dificuldade. Aleluia, mas quando você tem um compromisso em transmitir aquilo que realmente Deus quer, aleluia, mesmo você na sua vulnerabilidade, aleluia, o Senhor intervém, aleluia, porque Ele conhece o nosso coração, aleluia, Ele sabe o que está no nosso coração. E aí eu fiquei com aquele negócio, falei assim, não sei, mas tudo bem, acho que vai ser isso mesmo. E aí depois eu levantei e fui para a cozinha. E eu tinha visto um trecho de um vídeo de um pastor muito famoso por aí. Ele estava dando uma entrevista para um outro, pior do que ele ainda. Aleluia. E ele falou umas coisas e eu achei aquilo muito estranho mesmo, né? Que esse povo está muito complicado.
Aleluia. E aí, irmãos, eu não quis vir, mas só vi um segundo lá e tirei e falei, nós povo muito perturbado. E aí eu fui para a cozinha. E quando eu estava na cozinha, de repente, irmãos, minha mente foi lá naquilo que aquele homem falou, que era extremamente errado, muito errado, assim, estava explícito que estava errado. E aí eu pensei, nossa, como pode esse povo? Só que na hora que eu falei assim, eu pensei assim, de repente o Senhor me falou algo sobre mim. Aleluia. E eu não sei qual, ainda estou buscando do Senhor para eu entender, né? Mais para frente, eu estou orando, eu posso compartilhar isso com os irmãos. E o Senhor me falou algo, e na hora, assim, tocou no meu coração, e eu falei assim, não, mas o meu caso é diferente. Aleluia, não, mas o meu caso não tem nada a ver. Aleluia, e é algo, irmãos, muito simplesinho, é algo simples. Aleluia, nem sei se é pecado ou não é. É uma coisa que eu estou buscando de Deus a partir de agora. Até então, nunca tinha pensado nisso. Só que na hora que me veio isso ao meu coração, a minha reação instantânea foi rejeitar. Aleluia, rejeitar. Não, entendeu? Não, isso é bobeira. Só que na hora que eu rejeitei, comecei a querer rejeitar, porque eu não queria aceitar, aí o Senhor falou ao meu coração exatamente o que está nesse versículo. E o Senhor começou a trabalhar o que Ele queria que eu trouxesse nessa noite. Aí eu entendi, aleluia, porque o outro eu estava meio relutante. Falei, Deus, não sei, parece que tem alguma coisa errada com isso, parece que não é. Aleluia. Aí o Senhor começou a trabalhar, porque no primeiro versículo que nós lemos os outros para os irmãos entenderem. Mas no primeiro versículo, eu nem fiz anotações nenhuma, aleluia, mas no versículo primeiro fala assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, aleluia, e o Senhor começou a falar ao meu coração, como nós, como seres humanos, irmãos, ainda que muitas das vezes nós convertemos, nós aceitamos a palavra de alguma forma, aleluia, porque nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus, nós mudamos muita coisa, aleluia, nós estamos na doutrina do Senhor, aleluia, e a gente aceitou a palavra, aleluia, mas o Senhor, o Senhor me fez passar uma experiência ali momentânea para eu entender a nossa dificuldade. Está vendo como que Deus trabalha? Deus tem muitas maneiras de trabalhar. Aleluia. Ele me levou uma experiência pessoal, para eu entender o sentimento que permeia muitas vezes o nosso coração. Por isso, muitas das vezes, aleluia, a gente não vai além. Aleluia. Por isso, muitas das vezes, o crente, ele vai até um ponto. Uns vai um ponto, o outro vai até um certo ponto, o outro vai um pouquinho mais, o outro fica para trás. Aleluia. Aleluia, porque todos nós, irmãos, aleluia, em algum momento temos dificuldade de aceitar alguma coisa. Aleluia, temos dificuldade de aceitar alguma coisa. Aleluia, por mais que a gente fale assim, mas eu cansei tanto de Deus. Aleluia, eu abri mão de tanta coisa, eu renunciei tanta coisa. Olha, eu ando na doutrina, antes eu não andava. Olha o que eu abri mão. É uma vitória, é verdade, é uma vitória. Aleluia, mas tem pontos que Deus fala conosco que a gente tem dificuldade de aceitar. Aleluia, a gente tem dificuldade, irmão, e isso ninguém está isento. Aleluia, talvez a gente agora não vai lembrar de alguma coisa que a gente não aceitou. Aleluia, mas se você orar e perguntar para Deus, o Senhor traz a sua memória. Aleluia, aquilo que você deixou de aceitar. Sabe por quê, irmãos? Aleluia, porque muitas das vezes, aleluia, tem coisas na nossa vida, e eu estou dizendo de coisas, tem coisas que são maiores, tem coisas que são menores, aleluia, mas tem coisas na nossa vida, parece que a nossa alma está tão ligada àquilo,
É como se aquilo fizesse parte da nossa própria alma. Está tão interligado ali. Aleluia. Que para abrir mão daquilo, para descolar aquilo de nós, é difícil. Aleluia. Está unido com a nossa alma, mas unido, estreitado. Aleluia. Que não tem como, aleluia, muitas das vezes nós conseguir, aleluia, se separar daquilo. Aleluia, seja um desejo que tem no nosso coração. Aleluia, seja um comportamento. Aleluia, seja uma opinião que a gente tem desde quando nós éramos pequenos, nós aprendemos com nossos pais. Na nossa criação, nós herdamos aquele pensamento, aquela opinião, aquela criação, aquela natureza, aleluia, aquele costume, vamos dizer assim. Aleluia, e é difícil para você abrir mão disso. É difícil, aleluia, para se separar disso. Aleluia, chega a doer em nós, aleluia, só de você pensar em largar aquilo. Aleluia, porque quando Deus fez essa experiência hoje comigo, na hora, irmãos, é incrível como Deus trabalha com a gente, é incrível. Na hora, irmãos, é como se, ai, mas eu não quero largar isso. Aleluia, ai, mas isso é tão bobo, isso não tem nada a ver. Ai, eu não sei, aleluia, eu não sei se Deus fez só uma experiência comigo, aleluia, o que Ele queria, mas eu comecei a colocar diante do Senhor, e logo em seguida, quando eu percebi a minha resistência de aceitar, aí eu falei assim, meu Deus, mas se for algo que eu preciso abrir mão, do que vai me adiantar essa resistência? Aleluia, do que vai me adiantar eu apegar isso? Eu não disse para Deus que eu quero servir Ele em fidelidade. Eu não disse para Ele que eu não quero viver um evangelho de mentira. Aleluia, que eu não quero ser crente 50%. Aleluia, eu não tenho falado isso tantas vezes. E agora se Deus me pede algo desse tamaninho, que parece que nem faz tanta diferença, o meu coração não quer aceitar. Aleluia. O meu coração não quer desapegar. Eu falei, e o que eu vou ganhar com isso? Nada. Eu falei, não, meu Deus, a partir de hoje, isso vai estar nas minhas orações. Aleluia, porque eu não sei o propósito do Senhor, mas o Senhor conhece. Aleluia. E se for um caso de for preciso fazer assim, amém, o Senhor vai me dar força. Aleluia, porque aquele que te pede algo, aleluia, ele só pede para você, aleluia, porque ele consegue te ajudar a fazer. Aleluia, Deus não vai pedir nada que você nunca vai conseguir fazer na sua vida. Aleluia, sabe por quê? Porque quando ele te pede, ele não pede, aleluia, simplesmente para você tentar, aleluia, fazer pela sua própria força. Aleluia, ele pede apenas para que você abra mão, ceda, porque você tem que ceder primeiro dentro do coração, ainda que você não conseguiu fazer. Aleluia, igual aconteceu comigo. Aleluia, na hora a primeira resistência, mas depois eu falei, eu cedi e estou com o meu coração cedido. Aleluia, estou disposta, cedi dentro do meu coração. Aleluia, tudo começa quando você cede dentro do seu coração. Aleluia, por que muitas das vezes a gente tem dificuldade? Aleluia, porque você não começa o processo dentro do seu coração. Aleluia, você ainda está pegado, você fala com Deus, mas no fundo da sua alma você não cedeu ainda. Aleluia, você não quis ceder ainda, você ainda está pegado como um cachorro segurando o osso ainda. Aleluia, porque aquilo faz diferença para você. Aleluia, porque aquilo é importante para você. Faz todo sentido, você não quer ceder dentro do seu coração. Aleluia, mas a partir do momento que você aceita, aí sim Deus pode começar a fazer uma obra. Aleluia, aí sim Deus pode começar a realizar uma libertação. E aqui o Senhor vai dizer, filho meu, começa assim, se aceitares as minhas palavras. Começa assim. Aleluia, se aceitares as minhas palavras. E essa é a dificuldade que o crente tem, é de aceitar as palavras de Deus. Ele aceita até um limite.
Aleluia, mas quando chega no ponto mais melindroso do ser dele, aleluia, quando chega no ponto mais importante para ele, aleluia, quando chega no ponto que ele pensa, mas se eu largar isso vai ser horrível. Aí ele não aceita mais a palavra de Deus. Aí ele tem dificuldade. Não, mas eu não acho que isso é pecado, não. Eu não sinto, não, mas eu não aceito. Aleluia. E aí ele vai para casa com 80% da palavra, porque 20% da palavra ele não aceitou ela. Aleluia. Ele não quis aceitar ela. Aleluia. Ele falou assim: não, eu tenho para mim que isso não tem nada a ver, isso não é pecado. Quantas vezes nós já falamos isso? Quantas vezes nós já falamos isso? Eu tenho para mim que Deus não importa com isso. Eu tenho para mim que Deus, aleluia, conhece, que Deus sabe, que a gente vai arrumando tanta desculpa, aleluia, tanta justificativa, aleluia, mas não aceita. Aleluia. E a gente passa a vida toda fazendo as mesmas coisas, porque no fundo a gente não aceita certas coisas. Valéria? Num ensinamento muito poderoso, né? Eu lembrei de Saul com Samuel, né? Ele aceitou parte da ordenança de Deus, mas a outra parte ele não aceitou, né? E foi até o final, né? Aleluia, foi até o final. E eu me recordei daquele jovem rico. Aleluia, vamos ler aquela passagem? Mateus 19. Mateus 19, a partir do 16 até 22. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. Aleluia, Jesus. Mas essa passagem já leu tanto, né? E ela é muito interessante. Se a gente for contextualizar, aleluia, isso trazer para os nossos dias, você vai ver, irmãos, que ele era até um bom crente. Vamos dizer assim, ele era um bom crente. Aleluia. Por quê? Aleluia. Enquanto outros tinham tanta dificuldade de guardar os mandamentos, ele tinha facilidade de guardar os mandamentos. Ele tinha facilidade. Ele não cometia adultério, ele honrava o pai dele e a mãe dele, ele amava o próximo, ele não matava, não furtava. Aleluia, ele nunca falou falso testemunho, ele guardava os mandamentos. E você vê que era verdade que Jesus nem questionou isso. Jesus não questionou. Aleluia, porque Jesus sabia que ele realmente guardava os mandamentos. Ele era um jovem sincero. Ele não era um jovem, aleluia, complicado. Ele era um jovem sincero. Ele era um jovem temente a Deus. Ele era um bom cristão, vamos dizer assim, né? Contextualizando para os dias de hoje. É um bom crente. Aleluia. E, para falar a verdade, a riqueza não era um pecado. Aleluia. Ele ter muitos bens não era um pecado. Aleluia. Ele tinha, ora. Aleluia. Mas o Senhor falou com ele assim, ele chegou perto diante de Deus, tá? O que eu farei para herdar a vida eterna? Aí o Senhor falou assim, olha, agora se você quer ser perfeito, aleluia, ele era bom como um cristão, aleluia, mas se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens e segue-me, aleluia. Só que quando Jesus falou isso com ele, aleluia, ele estava tão apegado.
Irmãos, e vamos falar, a gente às vezes fala desse jovem, até jogando pedra nele, como se a gente fosse uma gracinha de crente, né? Aleluia, porque todo mundo aqui é pobre, né? Aleluia, mas vamos pensar um pouquinho, se fosse nós, aleluia, se fôssemos nós, aleluia, também cheio do dinheiro, cheio de propriedade, cheio de coisa, e nós nos deparássemos com Jesus, e Jesus falou assim, vai, vende tudo que você tem, vai, vende sua casa, aleluia, doa tudo aos pobres e vem e segue-me. Será que a gente tinha coragem de fazer isso? Aleluia, mas quando a gente fala dele, a gente fala até com a boca cheia, né? Com um monte de pedra na mão. Aleluia, porque parece que a gente é muito melhor do que ele. Claro, a gente é pobre. Aleluia, tem nada para abandonar. Aleluia, apesar que tem, né? Aleluia, Jesus. Então, a gente pensa assim, nossa, que absurdo. Aleluia, não quis vender tudo e dar aos pobres. Aleluia, e a gente fala com uma hipocrisia. Aleluia, que absurdo. Ô, irmãos, mas se a gente estivesse no lugar dele, quem sabe nós teríamos a mesma reação? Aleluia, a mesma reação. Aleluia, porque a gente não tem para saber. Aleluia, como a gente reagiria? E se Deus mandasse a gente não tem nada, mas se Deus mandasse a gente largar o nada que a gente tem, às vezes a gente nem o nada que a gente tem, a gente não teria coragem de abandonar. Aleluia, quanto mais um que era rico. É interessante o ensinamento que Deus está dando à irmã, porque é tremendo quando o provérbio fala lá, guarda a minha palavra e os meus mandamentos, a pessoa só pensa que os mandamentos que Deus está falando é não adulterarás, não matarás, não isso. Mas você vê que, como a irmã citou o mancebo rico, ele guardava todos os mandamentos, mas não guardou o outro mandamento, que Jesus disse, vende tudo que tem. Era um mandamento. Era um mandamento. Para ele. É para ele. Então, muitas vezes, o Senhor nos dá mandamento. Né? Como a irmã até contou a experiência, né? Tudo bem, a irmã, nós temos feito muita coisa. Não estou lá roubando, não estou matando, não estou fazendo isso. Beleza, nós guardamos esses mandamentos. Mas tem os outros mandamentos que o Senhor nos fala. O Espírito Santo vai guiando Ele a nos gente. toca. Ô, meu servo, você quer a minha palavra? Você quer ensinar a minha palavra? Tem esse mandamento. Ô, minha serva, tem esse mandamento que você tem que fazer. É mandamentos também. Às vezes até dependendo do cargo que você ocupa. Do cargo que você está, o Senhor fala, você tem que fazer seu isso. Ministério. Que também que também é mandamento. Só que a gente, como diz, eu guardo todos os mandamentos. Não, você não guarda. O último você não guardou. Exatamente. O jovem rico guardou todos. Só não guardou aquele. Mas aquele lá que Jesus de repente falou com ele, aí eu já não quis aceitar. Teve dificuldade. Ele aceitou todos que já existia, guardou todos. Mas quando Jesus falou, vai, vende o que tens, aí já não queria aceitar. E não era um pecado, mas era algo que causaria obstáculo para ele. Aleluia, causaria obstáculo para ele. Tem coisas, irmãos. Aleluia, ontem o pastor até falou sobre riquezas. Aleluia. Tem pessoas que conseguem ser rico e ser um crente fiel. Tem pessoas que conseguem. Aleluia. Já tem pessoas que a riqueza torna uma maldição para ele. Vira um pecado na vida dele. Embora não seja, mas para ele vai causar um tropeço. Deus. É verdade. O Naamã era uma coisa simples. Vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E aí isso aí eu não queria aceitar, porque aquele rio sujo, ele era um general, era demais para ele fazer uma coisa daquela. Tá vendo como que às vezes as coisas para a gente é demais você fazer alguma coisa? Aleluia, se Deus pedir para você fazer uma coisa, é demais para você. Aleluia, porque você está tão agarrado àquilo, ele estava tão agarrado, talvez ao orgulho, né? Aleluia, talvez até a comodidade, sei lá, um monte de coisas. Aleluia, que ele não queria aceitar essa palavra. Essa palavra ele não queria aceitar. Mas quando o servo falou aquilo para ele, mas se fosse outra coisa você não ia aceitar? Aleluia, vai lá. Ele já estava todo leproso. Aleluia, ele foi lá e mergulhou e o milagre aconteceu. Exatamente.
E era um mandamento que o povo teve dificuldade de aceitar, não foi? Por causa de quê? Da dureza do coração deles, né? Por causa da dureza do coração, eles não queriam aceitar. Aleluia. A questão do divórcio era muito forte. É algo que até hoje as pessoas têm dificuldade de aceitar esse mandamento. Por quê? Porque é algo que é muito forte. Diz respeito à vida sentimental da pessoa. Aleluia. É algo que para a pessoa é importantíssimo. Aleluia. Então, se Deus fala, não pode casar mais, é um sufoco mesmo. É um sufoco mesmo. Às vezes a pessoa obedece tudo, menos isso. Por quê? Porque é forte. Está vendo que é forte? Aleluia. Como que é difícil às vezes? E olha que isso aí é errado diante dos olhos de Deus. Mas e aquelas coisas que são sutis, né? O que me aconteceu hoje é uma coisa sutil. E é uma coisa que nem é pecado. Para falar a verdade, não é um pecado. E aí, irmãos, só que assim, às vezes a gente tem dificuldade. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que nós, seres humanos, temos tanta dificuldade de aceitar a palavra do Senhor? Não é só, igual o pastor falou, não é só o que está escrito na palavra. Aleluia. Aquilo que Deus está nos direcionando. Coisas que não convêm. O crente tem maior dificuldade com coisas que não convêm, já que não é pecado, só não convém, então eu faço. Só não convém, mas não é pecado. Aleluia. Mas você entendeu o que o apóstolo Paulo falou? Não convém? Se não convém, não convém. Aleluia. Porque vai causar transtorno, pode causar mau testemunho. Não convém, mas causa mau testemunho. Aleluia. Vai escandalizar o outro. Aleluia. Então, não faço. Aleluia. Você está entendendo? Mas a gente tem dificuldade. Por que a gente tem dificuldade? Porque é algo que está ligado, irmãos. É como se fosse algo tão colado ali, aleluia, na alma do crente, que parece assim, se tirar é como se tirasse o oxigênio dele. Tem coisas. É como se privasse ele do ar que ele respira. Aleluia. E tem coisas, muitas das vezes, que tem coisas que às vezes não é nem ação, irmãos, não é nem uma coisa que você faz ou veste, aleluia, não é nem isso, diz respeito até ao nosso sentimento, às vezes um orgulho. Irmãos, tem pessoas que para ele humilhar, para ele pedir perdão para o outro, se Deus mandar ele pedir perdão para o outro, ele não pede, aleluia, ele não pede, ele não humilha mesmo, aleluia, sabe por quê? Porque vai destroçar o ser dele se ele fizer. Vai destroçar ele inteirinho. Aleluia. Se ele for lá e humilhar. Aleluia. E pensa, não, mas se fizer isso, vai acontecer isso, vai fazer aquilo outro, vai aquilo outro. Não consegue, está tão ligado lá dentro dele, aquele orgulho, aleluia, que vai doer, vai machucar se ele for lá e humilhar. Se ele for lá pedir perdão. Aleluia, se ele for lá e mudar de atitude, vai massacrar ele. Aleluia. O jovem, na hora que falou assim com ele assim, vai, vende tudo que tens e vem me segue. Nossa, acabou com ele. A Bíblia fala que ele saiu triste. Você viu que naquele momento ele não enfrentou Jesus, ele não questionou Jesus, como muitas vezes a gente faz. Aleluia, ele não questionou Jesus, não, Senhor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, isso aí não, ele não questionou Jesus. A Bíblia fala que ele só abaixou a cabeça e saiu triste, porque ele possuía muitas propriedades. Aleluia, ele sentiu uma tristeza na alma, na hora que Jesus pediu isso para ele, uma tristeza. Aleluia, por quê? Porque propriedade, os bens dele, era algo que fazia parte da vida dele. Aleluia. E ele imaginou sem aquilo, nossa, seria terrível, mas não seria não. Aleluia. Assim como Pedro e João, aleluia, os outros apóstolos abandonaram a pescaria e seguiram Jesus, e Jesus sustentou eles, aleluia, e eles alcançou uma riqueza, uma graça muito maior do que aquilo que eles abandonaram. Com ele não seria diferente. Aleluia. Quem sabe
aleluia, nós teríamos um registro na Bíblia de um livro do jovem rico, que eu não sei qual que é o nome, aleluia. Quem sabe ele seria um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo, aleluia, que poderiam, aleluia, trazer coisas excelentes para nós. Mas nós nunca podemos receber o que ele poderia trazer, porque ele não quis abrir mão. Aleluia, ele não quis abrir mão. Ele foi triste. Oi? Pouca fé. Aleluia, ele não conseguiu. Aleluia. Você fala, no Provérbios fala que ouvir as palavras do Senhor primeiramente, né? Eu não sei se tem a ver, mas eu lembrei de Caim. E quando Deus fala com ele, se bem fizeres, não haverá citação para ti. Eu acredito que o orgulho dele aplacou naquela hora que ele não conseguiu dar ouvido à voz de Deus e voltar atrás. É verdade. O Caim é um exemplo. Aleluia. Ele não conseguiu. Irmãos, Deus deu oportunidade para ele. Aleluia. Talvez para mim, para você, quem sabe se nós estivéssemos lá, se nós não tivéssemos problema de orgulho, né, de soberba, a gente voltaria e falar, tá bom, né? Aleluia. Voltaria e falar, graças a Deus, Deus me deu uma oportunidade de fazer um sacrifício direito, né? Aleluia. Mas o Senhor falou, Caim, vai lá, faz certo. Aleluia. Se você fizer bem, não vai ter aceitação para você, vai ter aceitação, faz certo. Mas quem disse que ele quis voltar lá e mudar o altar e pegar e fazer um novo sacrifício? Ele não quis. Ainda mais que, com certeza, ele teria que ir até o seu irmão para talvez comprar um cordeirinho ou pegar um cordeiro. Comprar, né? Porque senão a oferta não seria válida, né? Seria uma de graça. Aleluia. Talvez comprar um cordeirinho do irmão dele, mas o irmão dele, que provavelmente ele já tinha problemas de ciúme, de inveja, agora ele tem que ir no irmão dele, aleluia, para comprar um cordeiro, para oferecer para Deus, mostrar para o irmão dele que Deus não recebeu a oferta dele. Tem que ter muita humildade. Aleluia. Senão o orgulho fala mais alto. Meu irmão vai ver que Deus não recebeu a minha oferta, eu tenho que comprar logo dele. Aleluia. Foi demais para ele. Não voltou lá e não fez nada. Pelo contrário, quando ele estava no campo, ele olhou, conversou com o irmão dele, discutiu com o irmão dele e ainda matou o irmão dele. Está vendo, irmãos, como que é a dificuldade? E cada um de nós temos uma. Cada um de nós temos uma. Eu tenho a minha, você tem a tua. Aleluia. Cada um de nós temos as nossas dificuldades. As coisas que quando Deus fala, a gente, glória a Deus, aleluia. É agora, é para já. É para ontem, Deus. Já estou fazendo. Mas tem aquelas que Deus fala com a gente e a gente resiste na hora. É na hora. Aleluia. É na hora. Aleluia. Nem confiança a gente dá. Aleluia. Porque o nosso coração, na hora aperta. Não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Aleluia. Isso aqui não tem problema. Não, isso aqui eu não acho que tem problema. Não acho que tem nada a ver, não. Isso aqui eu não acho que é pecado, não é bobagem. Bobagem. Aleluia. O nosso coração endurece na hora. Aquilo a gente não recebe, não. Aleluia. E costuma, às vezes, passar longo tempo. E, às vezes, coisas que Deus tinha para fazer na nossa vida, Ele pediu aquilo porque tinha algo que Ele tinha para concretizar na nossa vida. E só poderia ser concretizado quando a gente fizesse aquele tipo de renúncia. Mas a gente não fez, igual o jovem rico não fez. Então, nunca foi um apóstolo do Senhor. Karina? Esse foi o mal do povo de Israel, né, Ju? Eles não conseguiram aceitar muitas coisas. Muitas coisas. O Senhor sempre fala, até quando vocês não vão abrir o coração para aceitar a correção? Aleluia. Até quando? A dificuldade que eles tinham, irmãos, a dificuldade. Aleluia. E muitas das vezes essa dificuldade está dentro do ser humano. Não é assim, de um e outro, não. É do ser humano. Do ser humano em si. Aleluia. Alguns mais, outros menos. Alguns umas coisas mais fortes, outras coisas pequenas. Mas está dentro de nós. Valéria? Nossa, você falando aí, eu lembrei do apóstolo Pedro, né? Quando ele teve que ir para pregar para os gentios, né? No primeiro momento, ele resistiu. Falou assim, não, Senhor,
eu nunca coloquei nada imundo na minha boca, mas Jesus falou assim, não diga que é imundo aquilo que eu santifiquei. Se Deus não tivesse aparecido para ele em visão, falado com ele, né, ele teria uma resistência em levar o evangelho para o gentil. Só que como Deus falou com ele, e quando, né, as pessoas que Cornélio enviou para poder levar Pedro, aí ele já não teve uma resistência, porque ele ouviu o que Deus tinha falado. Mas talvez se Deus não tivesse falado com ele, ele teria uma certa resistência, né? É verdade. Meu Deus. Vai lá e faz direito. Mas se você não fizer direito, o pecado está aí. E ele vai dominar sobre você. Mesmo diante de uma sentença, que aí eu falo que muitas das vezes, quando entra o orgulho na vida do homem, né? Até no nosso meio, por exemplo, assim, se o homem deixar o orgulho se dominar, ele não vai escutar a voz de Deus. E mesmo diante de uma sentença, né, ele vai fazer uma coisa que vai... Coisa tão forte, né? E olha que ele era um dos primeiros homens, gente. O pai dele, a mãe dele, conversava com Deus no jardim, né? Tinha uma, tipo assim, né? Deus era muito próximo deles, Pedro. Eu não sei se tem a ver, né? Mas eu lembrei de Balaão, quando você estava falando, que Deus fala que Balaão teve a vontade dele de ir, né? Amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus já falou, ele até foi sincero, né? Tipo, de início, vou falar com Deus para ver o que Deus tem a dizer. E Deus falou não. Mas ele queria, né? Tipo, talvez para ele ser exaltado, eu não sei qual foi o sentimento que ele teve, mas ele não conseguiu. Não conseguiu. Ele foi buscar. Mas, na verdade, o Balaão, ele me lembra muito o povo de Israel quando pediu Jeremias também para orar para eles. Porque muitas das vezes o crente, assim, como ele não sabe o que Deus vai falar, então ele chega todo disposto, porque ele acha que vai ser tudo de acordo com o que ele quer, com o que ele está pensando, né? Aleluia. Então ele vem com aquela entusiasmo, com aquela emoção danada. Não, vou buscar de Deus, vou orar aquilo. Até Deus falar uma coisa que ele não queria ouvir. Aleluia. Fica naquela emoção toda. Até Deus falar algo que ele não queria ouvir. Aí ele vai ter dificuldade de aceitar. O Balaão fala, não vou orar aqui. O que Deus me falar, eu vou fazer. Aí Deus falou que não era para ir. Mas o coração dele estava pegado àquela oferta que eles fizeram para ele, né? Que ia dar presente ele, que estava tão apegado, ele era tão avarento, né? Isso estava ligado dentro da alma dele, que quando Deus falou, não vai, aí foi difícil para ele. Aí ele quis dizer, mas ele queria, não, mas eu tenho que pedir, né, a vontade do Senhor. Aí vai ele de novo, peraí que eu vou orar de novo, na hora que eles fizeram uma oferta maior, vou orar de novo, com a esperança que Deus falasse assim, pode ir, faz. Mas como, né, ele não estava na sinceridade, Deus falou, vai. A gente, né, o pastor já falou aqui que quando a gente não quer enganar, quando a gente não quer fazer a vontade, Deus nos entrega ao desejo do nosso coração. Aleluia. Deus entrega a gente ao desejo do nosso coração. Você não quer aceitar? Aleluia. Deus fala, então pode, vai. Agora toma cuidado. Se Deus falou com você antes que não era para fazer algo e depois Deus permitiu, aleluia, não vai alegrinho não, porque tem problema aí. Tem problema aí. Ele falou primeiramente que não podia, aleluia, mas ele insistiu, Deus falou, permitiu. Aleluia, mas por causa do povo dele, o povo de Israel, ele inverteu a maldição. Mas você viu que ele continuou com o propósito dele. Ele lá ensinou, aleluia, os homens moabitas a como faria o povo de Israel pecar, para o povo de Israel pecar e eles vencer eles. Você vê que, olha que estava no coração dele. Ele não conseguiu. Aleluia, não conseguiu abrir mão daquilo. E isso, irmãos, é muito complicado. A gente tem que pedir ao Senhor para nos dar essa graça. E muitas das vezes a gente tem dificuldade porque a gente ainda não entendeu a forma de Deus trabalhar. A gente não conseguiu pesar o valor do que são as coisas de Deus e do que são as outras coisas materiais. Materiais que eu falo, irmão, não é só dinheiro, casa, né? Não é só isso, não. É tudo que é físico, visível, ou sentimentos também. Aleluia. A gente não sabe pesar. Aleluia. Porque parece que a gente, na hora de... Você já viu quando aquelas pessoas que trabalham em comércio, na hora de dar um preço, ela olha para esse, esse aqui vale 20, não é?
A irmã já trabalhou em comércio, né? Isso aqui eu acho que 20 fica bom. Aleluia. R$ 15 isso aqui, eu acho que está excelente o preço. E aí, na hora que a gente vai dar preço, vamos dizer assim, entre aspas, para as coisas de Deus e para as outras coisas, o valor que a gente dá às outras coisas é mais alto do que as coisas de Deus. É mais alto. É um preço mais alto. Aleluia. Não, isso aqui vale 100. Aí você olha para a coisa de Deus e fala assim, esse aqui é uns 30. Aleluia. 30. 30 aqui. Aleluia. E esse aqui 100. É por isso que a gente tem essa dificuldade. Aleluia. Porque na hora que a gente começa a ver o valor que as coisas de Deus têm, a gente aí, quando Deus pede a gente para largar alguma coisa, na hora que dói em você, mas você olha para o valor daquilo que está diante de você, que é espiritual. Você fala, não, mas aquilo lá vale mais. Eu estou custando desapegar disso. É a mesma coisa, você tem um sapato velho que você ama ele, gosta muito dele, você não quer largar ele. Aí alguém vem com um sapato 1000 vezes melhor, caro, de marca, e você fala assim, você olha para o seu sapatinho, me dá esse seu sapato, eu vou te dar esse. Você olha para o seu sapatinho, eu gostando dele. Aleluia, gostando desse sapatinho. Ó, mas esse aqui é mais caro, esse aqui é de marca, esse aqui custou tanto. Aí você olha para o sapatinho, é mesmo, né? Então, pode pegar meu sapatinho e me dar esse aqui, que esse aí é melhor. É assim, aleluia. A gente não quer trocar com Deus, a gente não quer fazer a troca. Aleluia, meu filho, me dá isso, larga disso, me entrega. Aleluia, porque eu preciso que você retirar isso de você. Aleluia, que eu tenho isso aqui para te dar. Ah, não, Senhor, isso aqui não, Senhor, não, isso não. Aleluia, isso aqui eu não aceito. Meu filho, larga esse negócio. Aleluia, isso está encardido, isso está causando mal para você. Aleluia, isso não é de mim, isso vai te atrapalhar espiritualmente. Olha o que eu estou te oferecendo. Ah, não, Senhor, isso aqui não, isso aqui é meu xodó. Aleluia, não quer fazer a troca. Pedro ia falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade em renunciar a alguma coisa ou qualquer outra coisa, às vezes é apegado. Aí, às vezes, vai acontecer alguma coisa, a gente quer muito e tal. Aí Deus fala, aí a gente vai perguntar para Deus se pode, mas Deus, que nem aconteceu com o Balaão, Deus fala não. Mas às vezes é uma coisa que a gente quer muito, insiste, e Deus dá a mesma resposta. Só que aí depois Deus deixa. Aí você vai e tal. Aí você reconhece que, tipo assim, nossa, eu errei com Deus e tudo mais. Aí, tipo assim, aí você pensa, mas se eu sei que eu sou assim, então às vezes eu vi que estava errado, mas eu fiz, mas às vezes outra coisa que eu vou fazer lá na frente, eu não vou conseguir rejeitar e vai piorar mais as coisas que eu já fiz. Aí como que a gente, tipo, reconhece, a gente não faz aquilo, entendeu? Meio que rejeita, não tem mais vontade. Não entendi a pergunta. O que você quer saber? Por exemplo, a gente fez, Deus não deixou a gente fazer uma coisa que Sim. a gente quer fazer. Sim. Aí às vezes no primeiro momento a gente rejeita. Primeiro não momento faz. rejeita. Uhum. Só que aí você pensa que talvez se vier uma proposta, uma coisa que você quer muito fazer, você tem ciência que você não vai conseguir rejeitar. Ah, sim. Aí entendi. o que a gente tem que fazer? Aí a gente tem isso que a gente tem que buscar de Deus. Aleluia, porque se a gente eu estava pensando isso lá na minha casa, eu estava vendo hoje os cantores gospel, hoje mesmo estava vendo uma cantora que antigamente ela andava na doutrina e tudo. Ela hoje já está totalmente transformada. Várias pessoas que a gente vê. E aí isso me veio ao meu coração. Eu falei, meu Deus, olha para você ver essa pessoa. A gente fica até meio chocado de ver a pessoa daquela forma, mudou o comportamento. Só que na hora que eu estava olhando aqui, eu falei assim, ela já tinha uma dificuldade quando ela estava lá na verdade. Aleluia, ela já tinha uma dificuldade. Provavelmente uma vaidade. Aleluia, maior um pouquinho. Aleluia, certas coisas, ela tinha dificuldade de abandonar e nunca abandonou, de fato. Continuava fazendo, mas nunca procurou se libertar de um sentimento que estava no coração. Aleluia. E aí vai passando o tempo, aí vai chegando as ofertas, vai chegando as situações, a pessoa vai fracassando mais, né? A igreja às vezes não para de pregar a verdade. E aí, quando chega num extremo, a pessoa faz tudo que estava no coração dele. Aleluia. Tudo que ele nunca foi liberto. Aleluia. Ele estava na verdade, mas ele nunca foi liberto daquele sentimento. Até chegar ao ponto
que na hora que ele fracassar um pouco mais, ou na hora que o cerco fechar em torno dele, vai revelar o que está no coração dele e ele não vai conseguir, ele vai fazer. É por isso que a gente tem que buscar a libertação urgente. A gente pensa assim, mas isso aí deixa para outra hora. Não. A gente tem que buscar com ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Não foi que Deus revelou para o pastor aqui, de alguém, não sei se era online ou se era aqui, Deus revelou para o pastor que tinha uma pessoa que queria libertação, mas que essa pessoa, no fundo, tinha medo de largar. Mas o que Deus estava falando para essa pessoa? Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Aleluia, você não sabe o que vai acontecer. E na hora que acontecer, você vai cair. Porque você passou a vida toda sem ser liberto. Aleluia, igual eles. Tem muita gente que está caído, gente. Não foi da noite para o dia, não. Não foi da noite para o dia. Aleluia, a pessoa não desapegou. Não aceitou uma coisa aqui, não aceitou a coisa ali, não aceitou outra lá, não aceitou outra lá. Aleluia. E na hora do vamos ver, da prova mesmo, não conseguiu. A irmã Leide? Não quer nem saber se está correto. Só quer que Deus aprova. Nem que eles tenham dúvida que realmente foi Deus que falou aprovando, mas eles não querem nem saber, nem investigar para ver se foi Deus, se não foi Deus, porque eles querem tanto fazer. Tá vendo? Aí o diabo engana. Então, irmãos, os irmãos estão vendo como que a gente tem dificuldade, como ser humano, de aceitar as coisas. Tem coisas que são maiores, tem gente que tem dificuldade de aceitar, abrir mão de coisas até graves. Coisas graves. Aleluia. Mas muitas das vezes, mesmo que a pessoa, às vezes, ela não tem dificuldade. O grave, ela, se falar com ela, ela tira. É grave, entendeu? Convenceu. Mas se for algo pequeno aos seus olhos, não. Aí não. Isso aí Deus não importa, não. Eu não acho que isso é errado. Nós, seres humanos, temos esse problema. E nós temos que buscar, irmãos. Como o Pedro, até falou. Aleluia, a gente tem que buscar, porque a gente pensa, irmãos, que o mundo vai continuar do mesmo jeito. Que nós vamos continuar do mesmo jeito. Que o tempo vai passar e tudo vai ficar do mesmo jeito. Não, irmãos. Os irmãos estão vendo como está o mundo. Os irmãos estão vendo como estão as igrejas. Os irmãos estão vendo como estão os crentes. Como tudo está mudando. Quantas pessoas que você achou que ia ser fiel até o fim, hoje você encontra com eles, estão desviados. Aleluia. Tem coisa acontecendo que você fica perplexo. E a gente está pensando que vai tudo continuar do mesmo jeito. Que não vai mudar nada. Aleluia. Que a gente pode continuar da maneira que nós estamos e não aceitando que vai dar tudo certo no final. Mas a tendência do mundo é piorar. A tendência dos homens é fracassar mais. Se você está fraco hoje, a tendência é fracassar mais. Aleluia. Se as igrejas estão cada dia mais saindo fora da verdade, a tendência do mundo aleluia, piorar mais, não é melhorar, é piorar no mundo. Do espírito é diferente. A Bíblia não fala, aquele que está sujo, suje-se mais. Aleluia. Aquele que está limpo, limpe-se mais. A tendência é essa. Aleluia. Então, quando chegar num certo momento, aleluia, que nós somos encurralhados, como o Pedro falou, aleluia, encurralhados, a nossa tendência é tomar uma decisão, aleluia, que muitas das vezes a gente não foi testado naquilo, mas a gente passou a vida toda na igreja não aceitando. Aleluia. Aí a gente cai numa situação de uma tentação muito forte, aleluia, e a gente não tem força para resistir.
Não tem força. Mas a gente pensa que tem, porque você não está vendo o futuro. Você não está vendo lá o futuro, o que vai acontecer. Aleluia. E a gente não pode superestimar, irmão. Nunca superestima você. Nunca pensa assim, nunca bate o pé e fala, não, isso eu não faço. Não, isso eu não tenho coragem. Ah, não, isso se até agora eu não fiz, eu não faço mais. Não superestima. As pessoas que estão lá fora também pensaram assim. Pergunta para ele. Vai lá até ele, pede ele para contar a história dele. Aleluia, se você conhecer um homem e uma mulher que foi muito usado na casa de Deus, que era uma bênção, e hoje está fracassado, pede ele para contar a história dele para você. Aleluia. Pede para contar. Aleluia. Você acha que ele pensava que ele ia cair naquela situação? Jamais. Ninguém pensa que vai cair na situação. Aleluia, mas muitas das vezes a gente vai não aceitando aquilo que Deus está falando. Aleluia. Até a gente chegar numa condição. É igual, por exemplo, eu dei um exemplo até interessante. Às vezes tem coisas que você tem dificuldade, mas aí você tem uma oferta, aí você fica meio assim tentado, mas você assim, não vou fazer não e tal. Porque não foi uma coisa tão grande. Está entendendo? Aleluia. Aí você consegue abrir mão, não foi uma coisa tão grande. Aleluia. Talvez você recuse até um serviço, se for uma coisa assim que vai te atrapalhar muito, você recusa. Porque assim, você tem um outro recurso. Aleluia. Né? Às vezes você tem de onde tirar. Aleluia. Não é uma coisa tão maravilhosa desse jeito. Aleluia. Mas e na hora que você estiver um pouquinho mais fraco e alguém te ofertar uma coisa com muito mais benefícios, uma coisa assim irrecusável, uma coisa assim maravilhosa, esplêndida, aleluia, é algo maior e você está mais fraco, aleluia, você não procurou se libertar, aleluia, é algo maior e você está mais fraco, você não quis se libertar, aleluia, você vai cair naquilo, aleluia, porque agora você não vai ter tanta força. E aquilo é muito mais atrativo, é muito mais atraente. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, que isso é um mal do ser humano. Aleluia. Não é falar assim, é de algumas pessoas, não, é do ser humano. Todos nós, se você investigar, se você for para sua casa hoje, dobrar seu joelho e falar, Senhor, quais são as coisas que eu tive dificuldade de aceitar a sua palavra? Aceitar o que o Senhor estava falando, aleluia, renunciar, me fala, porque eu não vejo, tudo que o Senhor fala eu faço, Deus vai te mostrar, aleluia, Deus vai te mostrar onde foi que você não quis aceitar, porque esse é o mal de nós, seres humanos, está em nós, aleluia, mas irmãos, o Senhor está trabalhando nós, porque nós estamos no fim, irmãos, nós estamos caminhando para o fim, por isso que Deus tem falado no nosso meio, porque Ele não quer que nós pereçamos. Aleluia. Por isso que Ele tem falado no nosso meio. Amém, irmãos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aleluia. Então vamos receber o servo de Deus com palmas e glória a Deus.